Você já se perguntou do porquê o jejum é tão fundamental na vida do cristão? Sabia que por trás desse ato existe um poder que transforma a sua vida? E que talvez você desconheça o segredo que acompanha esse exercício espiritual? Hoje mostraremos verdades sobre o jejum que vão mudar completamente sua maneira de ver o poder de Deus. Fique comigo, porque eu tenho uma revelação de Deus para você hoje. O jejum é uma prática antiga, registrada desde o Antigo Testamento, passando por figuras como Moisés, Elias e o próprio profeta Daniel. Na verdade, o jejum espiritual não é apenas uma privação física, mas um instrumento poderoso de oração, arrependimento e busca pela presença divina. Você já ouviu falar que o jejum pode abrir portas impossíveis, quebrar cadeias invisíveis e renovar o espírito cansado? Pois é, mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus instrui seus discípulos sobre como jejuar sem ostentação, com o coração voltado para Deus, em humildade e sinceridade. Essa passagem é fundamental para entendermos que o jejum não é para exibição, mas para uma entrega ao Senhor. O jejum espiritual tem vários propósitos: aproximar-se mais de Deus, preparar o coração para ouvir a sua voz, buscar direção e até mesmo alcançar libertação. No livro de Isaías, capítulo 58, Deus revela qual tipo de jejum ele escolhe: aquele que liberta os oprimidos, alimenta os famintos e não apenas aquele que limita-se à abstinência alimentar. Para você, jejuar pode ser difícil, porque o corpo sente a falta do alimento, mas espiritualmente é como uma porta que se abre para um novo nível de intimidade com Deus. O apóstolo Paulo também fala sobre o jejum em suas cartas, destacando a disciplina necessária para o crescimento espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 6, ele relata momentos em que jejuou como parte do seu ministério. Mas a pergunta é: será que existe um jejum perfeito? Se existe, como devemos praticá-lo? Ou também, será que o jejum precisa ser sempre de comida? Essas perguntas são essenciais para que possamos não cair em equívocos e tirar o máximo proveito dessa arma espiritual. Mas atenção, muitas pessoas confundem jejum com dieta ou sacrifício meramente físico, mas quero que você entenda que o jejum espiritual vai muito além disso. É um tempo dedicado ao Senhor, uma entrega total, onde a alma se rende e o coração se abre para o agir de Deus. Qual tem sido a sua relação com o jejum? Você já experimentou o jejum com propósito e fé? Como tem sido a sua caminhada nessa área? Deixe sua resposta nos comentários e lembre-se, se você chegou até aqui, diga nos comentários: eu quero aprender a jejuar. Quando pensamos em jejum, é fundamental compreender que ele não se resume apenas à abstinência de alimentos. O jejum bíblico apresenta diversas formas que Deus utiliza para moldar nosso caráter e fortalecer nosso espírito. Em Joel, capítulo 2, o Senhor chama o seu povo a voltar-se para ele com jejum, choro e lamento, enfatizando que o arrependimento genuíno é a essência dessa prática. A Bíblia registra diferentes tipos de jejum. Temos o jejum total, como o realizado por Moisés no Monte Sinai, onde ele passou 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água, buscando a revelação direta de Deus. Há também o jejum parcial, como o de Daniel, que escolheu não comer alimentos delicados ou beber vinho por 3 semanas, concentrando-se na purificação do corpo e espírito. Outro tipo muito significativo é o jejum coletivo, praticado pela igreja primitiva. Em Atos capítulo 13, vemos os irmãos orando e jejuando antes de enviar Paulo e Barnabé para o ministério. Isso demonstra que o jejum é uma arma poderosa para direcionamento e fortalecimento da obra do Senhor. Mas o que realmente acontece durante o jejum?
Por que ele é tão valorizado nas Escrituras? O jejum espiritual dá um relacionamento mais íntimo com Deus, ajuda a silenciar as vozes do mundo e a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele nos posiciona para receber respostas, curas, libertações e até milagres. Porém, é essencial saber que o jejum não funciona como uma fórmula mágica. É preciso alinhamento com a vontade de Deus, fé genuína e entrega total. Jesus mesmo ensinou que o jejum deve ser feito em segredo, com humildade, para que o Pai, que vê no secreto, recompense abertamente. Outro ponto importante que muitos ignoram é o poder do jejum na batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus, e o jejum é uma das estratégias que fortalece essa armadura, preparando o crente para resistir ao diabo. Vemos isso claramente na experiência de Jesus no deserto, onde ele usou a palavra de Deus durante o jejum para derrotar as tentações. Além disso, o jejum tem benefícios que vão além do espiritual. Pesquisas modernas confirmam que o jejum controlado pode trazer benefícios para a saúde física e emocional, como a desintoxicação do organismo e o fortalecimento da mente. Mas nosso foco principal está no impacto espiritual que ele provoca, quebrando cadeias invisíveis e abrindo caminhos que antes pareciam fechados. Você já sentiu que precisa de uma direção clara, de um milagre ou de uma renovação espiritual? Talvez Deus esteja chamando para que você experimente o jejum com um coração sincero, deixando de lado as distrações e colocando Deus em primeiro lugar. É importante também estar atento para não cair em armadilhas comuns. O jejum não deve ser usado para impressionar outras pessoas, nem como uma maneira de tentar manipular Deus. Também não pode ser praticado de forma egoísta ou com motivos errados, pois isso afasta a verdadeira bênção que Deus quer derramar. Devemos lembrar que o verdadeiro jejum envolve uma mudança de vida, um compromisso com a justiça, o amor ao próximo e a busca por uma vida santa. Em Isaías capítulo 58, Deus mostra que o jejum que ele escolhe é aquele que rompe correntes de injustiça, compartilha o pão com o faminto e acolhe os necessitados. Muitos cristãos enfrentam dificuldades para manter o jejum por falta de preparo espiritual e físico. Por isso, é fundamental preparar o corpo e a mente, buscando a orientação de Deus e, se possível, acompanhando a prática com um líder espiritual experiente. O jejum não é uma corrida de velocidade, mas uma caminhada firme, com foco no relacionamento com Deus e na busca por santidade. Agora que já entendemos as bases do jejum, vamos aprofundar no preparo do coração e na prática do jejum eficaz. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, para não estarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. O jejum deve caminhar lado a lado com essa atitude de confiança e gratidão. Antes de iniciar o jejum, é essencial fazer uma avaliação sincera da nossa vida espiritual. Quais são os hábitos que precisamos abandonar? Que atitudes devem ser transformadas? O jejum sem arrependimento é vazio. A Bíblia é clara em Salmos capítulo 51, versículos 17. O sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Muitos acham que o jejum é apenas uma questão física, mas é, acima de tudo, uma disciplina do espírito. Jesus mostrou isso quando repreendeu os fariseus pela hipocrisia. Em Mateus capítulo 23, versículos 25 a 28, ele denuncia a aparência de santidade, mas o coração cheio de engano. Portanto, o jejum verdadeiro começa no coração. O jejum pode ser um tempo de confrontação. É quando o espírito se fortalece contra as tentações, dúvidas e medos.
É normal sentir fraqueza, mas essa é a hora de recorrer à palavra de Deus. Como fez Jesus no deserto, respondendo ao diabo com a Escritura Sagrada, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Você já experimentou esses momentos em seu jejum? Escreva nos comentários, pois partilhar experiências fortalece a fé coletiva. Além disso, o jejum não deve ser isolado. No Antigo Testamento, o povo jejuava junto, em momentos de crise ou busca por direção divina. Neemias capítulo 1, versículos 4 a 6. Nos dias atuais, reunir-se com irmãos para jejuar e orar fortalece a igreja e fortalece cada um espiritualmente. Mas como lidar com as dificuldades durante o jejum? Muitas vezes, a tentação é desistir, pois o corpo sente a falta do alimento e da rotina. É nesse momento que o espírito precisa se erguer. A disciplina espiritual exige coragem e persistência. Ao longo da Bíblia, vemos que o jejum precedeu grandes revelações e vitórias espirituais. Quando Ester convocou o povo para jejuar em prol da salvação do seu povo, Ester, capítulo 4, versículos 15 a 17, a resposta foi tremenda. A intercessão em jejum tem poder para mover os céus. Por isso, ao jejuar, mantenha seu foco nas promessas de Deus. Leia a palavra, medite, ore e louve. Não deixe que a fraqueza física distraia seu coração do propósito maior. A prática do jejum também ensina sobre humildade. Reconhecer que dependemos de Deus para tudo é um exercício diário de fé. O jejum nos faz entender que sem ele nada podemos fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Agora, quero fazer uma pergunta direta. Você tem buscado o jejum como uma disciplina para crescer espiritualmente ou como uma mera rotina religiosa? Reflita profundamente e compartilhe sua resposta. Seu testemunho pode ser uma semente de fé para quem está assistindo. Continuando, é importante mencionar que jejuar em comunhão com Deus nos coloca em alerta espiritual. Nos dias difíceis, onde as forças do mal tentam nos derrubar, o jejum nos reveste de poder para resistir. É uma prática que desperta a vigilância, como em Marcos capítulo 14, versículo 38, onde Jesus aconselha a vigiar e orar para não cair em tentação. Ao final do jejum, não volte imediatamente aos velhos hábitos. Use essa experiência como um ponto de partida para uma vida renovada, cheia da presença do Espírito Santo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O jejum é um convite para uma vida mais profunda com Deus, uma prática que traz intimidade, direção e poder espiritual. E você, irmão, está pronto para aprofundar seu relacionamento com o Senhor através do jejum? Primeiro, vamos entender a dimensão espiritual do jejum como uma arma de guerra. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e o jejum é um componente vital dessa armadura espiritual. Não se trata apenas de abstinência física, mas de fortalecer o espírito para lutar contra as forças invisíveis que atuam contra nós. Você sabia que o jejum ativa um poder sobrenatural que pode quebrar cadeias espirituais? Quando jejuamos com fé, o diabo é desmascarado e perde seu domínio. É o que vemos em Daniel capítulo 10, versículos 2 a 13, onde Daniel jejua por 3 semanas e recebe a visita de um anjo que lhe revela mistérios celestiais. Isso mostra que o jejum é um canal para revelações divinas. Além disso, o jejum abre portas para milagres e intervenções sobrenaturais. A cura, a libertação e as bênçãos materiais podem ser liberadas em nossas vidas quando nos humilhamos diante de Deus e buscamos a sua face com jejum e oração. Em Isaías capítulo 58, versículos 6 a 9, Deus declara o tipo de jejum que ele escolhe:
soltar as ligaduras da impiedade, libertar os oprimidos e quebrar todo jugo. Mas não se engane, o jejum verdadeiro não é para exibição. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, que o jejum deve ser secreto, entre você e Deus, para que Ele te recompense publicamente. Muitos hoje fazem do jejum uma formalidade vazia, sem entender seu verdadeiro propósito espiritual. O jejum deve levar à transformação, ao arrependimento genuíno e a uma nova postura diante do Criador. Uma última reflexão para você. O jejum é também um ato profético. Quando nos abstemos do alimento terreno, estamos declarando que nossa confiança está em Deus, não naquilo que o mundo oferece. É um testemunho poderoso para o mundo espiritual e para as pessoas ao nosso redor. Se ainda não começou a praticar o jejum espiritual, este é o momento. Comece com jejum parcial. Vá aumentando com sabedoria e orientação do Espírito Santo. Agora, irmãos, quero deixar uma palavra de encorajamento e bênção. Que o Senhor, que alimenta os corações famintos e sedentos de justiça, te fortaleça para essa caminhada. Que Ele te dê revelações profundas, paz no espírito e vitória em cada área da sua vida. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça essa escolha hoje. Ele é o pão da vida, a verdadeira fonte de tudo o que precisamos. Procure uma igreja próxima para crescer em comunhão e servir ao Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe ricamente sua jornada no jejum e na fé.